Bom dia, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Vamos dar sequência aqui no nosso devocional, fazer uma reflexão aqui de Romanos, né? Do versículo 15 ao 23. E antes eu queria indicar para os irmãos, para quem está começando agora a ler as Escrituras e procura uma Bíblia de mais facilidade, uma Bíblia de fácil entendimento, eu queria indicar para os irmãos aqui a Bíblia NVT. Olha para os irmãos ver. A NVT é a versão transformadora. Ela é bem, o português dela é bem facilitado, é bem clara para poder entender. E eu creio que essa Bíblia para os irmãos vai abençoar muito a vida dos irmãos, porque às vezes tem traduções que são mais difíceis de entendimento, né? Mas essa NVT, o português dela é bem facilitado. Tem diversas Bíblias aqui, mas essa aqui é muito fácil o entendimento. Então, irmãos, vamos voltar aqui para o nosso devocional. Só lembrando aqui do devocional passado, Paulo refuta a ideia de que a salvação pela graça, ela permite que o crente viva na prática do pecado. Nós vimos aqui Paulo refutando essa ideia, né, de alguns ali. E também nós falamos que no nosso tempo também, muitas pessoas acreditam que é assim, que a salvação pela graça, ela pode permitir que as pessoas vivam no pecado. Então muitos líderes, eles não pregam a salvação pela graça. Por quê? Porque eles, por não pregar o evangelho, por essas pessoas não ser transformadas, regeneradas, ter nascido de novo, o que eles vão fazer? Eles vão criar métodos para aprisionar essas pessoas dentro da igreja, como doutrinas de homens, usos, costumes, doutrinas para aprisionar aquelas pessoas. O Paulo Júnior ele faz uma comparação muito bem esclarecedora, né? Pessoas estão dentro da igreja, mas nunca nasceram de novo. Elas não tiveram o seu coração transformado, regenerado. Então, o sistema religioso, o que ele faz? Ele vai enjaular essas pessoas. Como? Com doutrinas humanas, para prender aquelas pessoas, para segurar aquelas pessoas. Mas o seu coração não foi regenerado, não foi transformado. Então essas pessoas, elas continuam sendo o quê? Lobos. Quando for tirada delas a jaula da religião, o que vai acontecer? Essas pessoas se perderão. Por quê? Não houve nela a regeneração. Elas não tiveram o seu coração trocado. Elas estão apenas vestidas com a capa da religião, com doutrinas humanas. E guardar doutrinas humanas não salva. A pessoa só pode ser justificada pela fé em Jesus Cristo. Então diversas igrejas que não pregam o evangelho, ela substituiu a mensagem do evangelho por doutrinas de homens, para aprisionar as pessoas ali que não conhecem o evangelho, que não nasceram de novo. Então essas pessoas elas estão ali aprisionadas por um sistema religioso que não prega o evangelho, mas estão como se diz, enjauladas em doutrinas de homens. Então nós vamos aqui, e nós falamos também acerca que nós somos unidos a Cristo e que o Espírito Santo habita dentro de nós, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário e que nós ressuscitamos juntamente com Cristo pela fé. Nós ressuscitamos junto com Ele. Então o nosso velho homem morreu quando Cristo morreu e nós ressuscitamos quando Ele ressuscitou, pela fé em Jesus Cristo. Como está escrito, né? Que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário e que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então se nós cremos em Jesus Cristo, nós fomos justificados pela fé e nós ressuscitamos com Ele. Então esse foi o nosso devocional passado. E nós falamos também que o Espírito Santo, ele habita dentro daquele que nasceu de novo. E o Espírito Santo o habilita e o capacita para vencer o pecado, para andar em santidade. Porque as leis de Deus, ela foi imprimida na sua mente, no seu coração. Ela não foi, como no passado, escrita em pedras, mas ela foi escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Esse foi o nosso devocional passado. Os irmãos acompanham lá que teve bastante assuntos muito importantes ali, abordado pelo apóstolo Paulo. Então, se os irmãos não viram, veja, essa escritura, irmão, ela é de suprema importância,
Quando uma instituição abandona as escrituras, as pessoas que ali estão, elas serão guiadas por ventos de doutrinas humanas. Pessoas viverão a sua vida baseada naquilo que os homens ensinam e não naquilo que a palavra de Deus ensina. Nós falamos que antes de conhecer o Senhor, nós fazíamos aquilo que o nosso patrão mandava. O nosso patrão era Satanás. Nós obedecia à sua vontade. Mas agora que o Espírito, aqueles que nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro dele, ele faz aquilo que o Senhor manda. Ele faz a vontade de Deus. Antes ele entregava os seus membros para a injustiça, mas agora ele entrega o seu membro para a justiça. Então, nós vamos começar aqui no verso 15, e Paulo continua abordando o mesmo assunto, porque ele quer mostrar para aqueles irmãos que eles tenham certeza que a salvação pela graça, de maneira nenhuma, ela permite que as pessoas vivam na prática do pecado. E hoje, isso é de suprema importância as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé, o Espírito Santo habita dentro deles. E agora o que ele tem que fazer? Ele tem que se revestir de Cristo. Ele tem que se revestir de Cristo. Agora, o que acontece com essas pessoas? De que forma? Eles vão se despir da sua velha natureza. Eles vão abandonar o pecado, porque como Paulo falou, ele morreu para o pecado e agora ele vive para a glória de Deus. Então nós devemos nos revestir do caráter de Cristo. Se o Espírito Santo habita em nós, nós seremos mais santos. Vai se manifestar em nós os frutos do Espírito. Ali de Gálatas 5, no verso 22, que é a humildade, a misericórdia, a bondade, a mansidão, o perdão. Então, esses frutos do Espírito, eles vão se manifestar em nós. E cada dia nós vamos ser mais parecidos com Cristo. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. No Velho Testamento, Deus se manifestava na onde? No tabernáculo. No tabernáculo. Hoje, Deus habita dentro de nós. Nós somos o tabernáculo. Nós somos aquela tenda móvel, onde Deus manifestava. Só que agora ele habita dentro de nós. Deus não habita mais dentro de um templo feito por mãos humanas. Deus não habita dentro de um templo, como se diz, de uma instituição, de uma igreja. Ele não habita ali dentro. Os irmãos estão compreendendo? Muitas pessoas têm um entendimento completamente errado. Cristo, ele tabernaculou entre nós. Os irmãos estão compreendendo? Nós somos o tabernáculo agora. E por essa falta de entendimento, as pessoas têm a instituição como sendo um lugar santo, a ponto de pessoas adorarem a própria instituição. Em vez de elas defender o evangelho, elas vão defender o quê? A placa da igreja, a sua denominação, o seu CNPJ. Os irmãos estão compreendendo? Diversas pessoas, elas não creram no evangelho, eles se converteram a uma instituição. Então eles são fanáticos, devotos à sua religião e não a Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Cristo, irmãos, tabernaculou entre nós. O que ele falou para a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores, eles adorarão a Deus em espírito e em verdade. E não em um espaço físico quadrado. Os irmãos estão compreendendo? Muitas pessoas acreditam que ser crente é os domingos na igreja. E chega ali, canta, chora, pula, prega. E quando eles se emocionam, eles acreditam que Deus está na sua vida. Então eles vivem a vida toda torta lá fora, durante a semana. E naquele culto ali, eles começam a chorar, a sapatear. O pregador geralmente vai pregar palavras que agradam essas pessoas. Então eles vão sair dali falando assim: Deus está na minha vida. E o que acontece? Eles viverão uma vida toda torta lá fora, acreditando que ser cristão é isso. É estar ali na igreja, chorar, pular, gritar e se emocionar. E não terão uma vida santa lá fora. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12? Ele fala que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, porque isto é o nosso culto racional. O nosso culto é na nossa vida diária. A nossa vida diária é um culto agradável a Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então no domingo, naquela celebração que os irmãos vão fazer, que
os irmãos vão louvar a Deus com os lábios, ele só pode ser recebido se durante a semana o culto do irmão na sua vida particular foi aceito por Deus. Se a sua vida diária, se o que você fez durante a semana foi aceito por Deus, no domingo o seu louvor vai ser aceito por Deus. Mas se a sua vida durante a semana foi uma vida toda torta, você não se pareceu nada com Cristo, não manifestou em você os frutos do Espírito, no domingo, irmão, o seu culto não será aceito. Porque muitas pessoas têm um entendimento completamente errado. E o que acontece? Durante o domingo, eles choram, se emocionam e acham que Deus está aprovando a sua prática pecaminosa que ele está vivendo. Por esse entendimento errado, distorcido. Então, eles viverão na prática do pecado e no culto, o pregador vai falar que Deus te ama, Deus está contigo, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, e vai fazer um monte de promessa. E aquela pessoa que ali está, ela, em vez dela ser confrontada com a verdade, com o evangelho, ela vai sair dali acreditando o quê? Acreditando que Deus está com ela naquilo que ela está fazendo. Por quê? Por um falso profeta na frente do povo, alimentando o ídolo do seu coração. Então vamos aqui falar sobre o nosso texto de hoje. Então no versículo 15, Paulo deixa claro que Deus nos libertou da escravidão do pecado. Que nós não somos mais escravos do pecado. No verso 16, os irmãos vão ver aí, que o homem, ele se torna escravo daquilo que ele escolhe fazer, daquilo que ele escolhe obedecer. Os irmãos estão entendendo? Se os irmãos vivem na prática do pecado, os irmãos é escravo do pecado. Mas se o Espírito Santo habita dentro dos irmãos, e os irmãos nasceu de novo, agora os irmãos foi liberto da escravidão do pecado. Agora os irmãos vivem para a glória de Deus. É o que está escrito em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Que tudo que nós for fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, nos menores detalhes da nossa vida, nós temos que fazer, nas menores coisas, nós temos que fazer para a glória de Deus. Então, o versículo 16, Paulo fala que o homem torna escravo daquilo que ele escolhe obedecer. Por ser escravo do pecado, ou ele escolhe obedecer o pecado. Então, é o que nós falamos no devocional passado. O homem precisa do quê? De um novo coração. Ele precisa ter a sua natureza trocada. O seu coração corrompido pelo pecado precisa ser trocado. Então, ele precisa do quê? Ouvir a pregação do evangelho, para que o Senhor possa trocar o seu coração, para que ele possa ser despido da sua velha natureza, abandonar a prática do pecado. E se ele não ouve a mensagem do evangelho, se uma instituição abandona a mensagem do evangelho, esse homem permanecerá escravo do pecado. Mesmo que ele segue doutrinas criadas pelos homens, ele é escravo do pecado. Mesmo que ele não pratique esses pecados, o seu coração quer pecar. O seu coração, o seu interior, ele quer praticar o pecado. Então, numa oportunidade que ele tiver, que não tiver ninguém perto, que ele tiver a oportunidade de praticar esse pecado, ele vai praticar esse pecado. Por quê? Ele, mesmo estando dentro de uma instituição, mesmo tendo seguir essas regras, esses usos, esses costumes, ele continua sendo escravo do pecado. Ele não foi regenerado. Os irmãos estão compreendendo? É aquela parábola que Jesus fala: você não pode pôr vinho novo em odre velho. Quer dizer, a pessoa não pode, se ela não nasceu de novo, ela não pode ser habitada pelo Espírito Santo. Vamos ver no versículo 17, Paulo dá graças a Deus, porque antes era escravo do pecado, mas agora foi liberto por intermédio de Jesus Cristo. Antes eles eram escravos do pecado, mas foram libertos por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio da pregação do Evangelho. Por intermédio da pregação do Evangelho, eles foram libertados, eles foram libertos do pecado. E agora são servos de Cristo, servos de justiça. É a mudança de senhorio. Antes, escravo do pecado. Antes, dominado por Satanás.
mas agora habitado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, tendo uma mudança de senhorio. Os seus membros agora sendo entregues para a justiça, ele entregando o seu próprio corpo como sacrifício a Deus, ele vivendo para a glória de Deus, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Os irmãos estão compreendendo? Se os irmãos abrirem o entendimento e ver que os irmãos são templo e morada do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita dentro dos irmãos e que ele não habita dentro de um templo de construção de tijolo. Entendeu? Por isso que os irmãos, por isso que o falso entendimento, ele denomina um lugar sendo a graça de Deus, ele se denomina um lugar sendo mais santo, mais consagrado do que os demais lugares. Por quê? Eles não compreenderam que Jesus Cristo tabernaculou e tabernaculou nessa terra. O templo foi destruído, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, ele habita dentro do nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Como que era a igreja primitiva? Como que era a igreja primitiva? O apóstolo Paulo, nós vamos ver em nas cartas ali, Colossenses, Filipenses, ele ia, pregava o evangelho. Aquelas pessoas criam em Jesus Cristo, estava a igreja formada. As pessoas se reuniam em casas, irmãos. Ali estava formada a igreja. Os irmãos estão compreendendo? As pessoas creem no evangelho, está formada a igreja. Porque a igreja são os membros reunidos. Os membros reunidos é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Os irmãos estão entendendo? As pessoas não têm esse entendimento. Então cada membro, os membros reunidos, eles formam o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Os irmãos estão compreendendo? A igreja não é um templo de tijolo. Não é um templo de tijolo, é os membros reunidos. Então, ele pregava, o apóstolo Paulo pregava o evangelho. E o que acontecia? Aqueles irmãos criam em Jesus Cristo, ali estava formada a igreja de Colossos, a igreja dos Filipenses. Por quê? Eles creram em Jesus Cristo, então agora eles são habitados pelo Espírito Santo, e ali está formada a igreja de Deus. Vamos para o versículo do 19 ao 23, vamos fazer um resumo aqui. Paulo, ele está falando sobre a nossa vida, quando éramos escravos do pecado, e agora, libertados do pecado, devemos entregar a nossa vida a Deus. Os irmãos estão compreendendo? No verso 19, Paulo fala que antes oferecíamos ou entregávamos nossos membros para ser escravos do pecado, mas agora devemos entregar nossos membros como servos da justiça, para a santificação. Os irmãos estão compreendendo? Porque pelo Espírito Santo habitar em nós viveremos em um processo de santificação, o qual o próprio Espírito Santo, ele nos ajudará nesse processo de santificação. Ele próprio produzirá a santificação em nós. E quando uma igreja ela abandona as escrituras, ela não desconhece o evangelho, eles vão adotar meios para que essa santificação, porque eles acreditam que a santificação é o quê? É o legalismo, é o cumprimento dessas doutrinas humanas. Então eles acreditam que santificação é seguimento de normas, de regras, de usos e costumes. Mas santificação é ser feito conforme a imagem de Cristo. É a imagem de Cristo que foi manchada em Adão ser restaurada em nós. Isso é santificação. É ser cada dia mais parecido com Cristo. É ser cada dia mais santo. Não tem nada a ver com legalismo, doutrinas humanas, doutrina humana. Irmãos, estão compreendendo? Instituições elas trocaram. Por exemplo, o homem não pode usar short. Por quê? Porque eles acreditam que isso é um meio de santificação. Irmão, isso é um absurdo. Olha para os irmãos ver. No Antigo Testamento, no povo de Deus do passado, o povo judeu, eles vestiam o quê? Túnicas, quanto homem, quanto mulher. O que diferenciava era o quê? Era a cor, era o tecido. Os irmãos estão compreendendo? Então, esse tipo de ensinamento, irmão, não tem sentido nenhum. Qual é a diferença de um homem usar uma bermuda e uma mulher usar uma saia? Será que a canela do homem é mais desejada do que a da mulher? Os irmãos estão compreendendo? Então, essas pessoas, eles criam doutrinas sem fundamentação bíblica nenhuma. É uma coisa absurda. Por quê? Desconhece o evangelho.
Então eles colocam isso no lugar do evangelho. Para fazer o quê? Para aprisionar essas pessoas. Por quê? Eles acreditam que isso é um meio de santificação. E isso não tem nada a ver com santificação. Verso 20. Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora somos livres. E fala que nós fazíamos o quê? Nós fazíamos o que o nosso patrão mandava. Mas agora, nós somos servos da justiça. Por quê? O Espírito Santo habita dentro de nós. Então, olha o que ele vai falar no verso 21. Paulo fala que naquele tempo vocês colheram frutos vergonhosos, que hoje, habitado pelo Espírito Santo, nós nos envergonhamos daquilo que nós fizemos lá atrás. Nós nos envergonhamos. Por quê? Hoje nós vimos que o Espírito Santo habitando dentro de nós, muitas vezes nós lembramos do nosso passado. Aquilo que nós fazia nos traz vergonha. Mas o porquê que nós fazíamos aquilo? Porque nós éramos guiados por Satanás, porque nós fazíamos aquilo que a nossa natureza pecaminosa mandava. Mas o verso 22, mas agora, libertos do pecado, fomos transformados em servos de Deus. E o fruto que nós vamos colher agora é a vida eterna. É a vida eterna. Olha esse versículo 23, irmãos. Paulo vai fechar esse capítulo de Romanos 6 com esse versículo fantástico. Olha aí. O salário do pecado é a morte, né? Paulo está comparando aqui um trabalhador que recebe o seu pagamento pelo aquilo que faz. E o pecado resulta o quê? Em morte física e morte espiritual. Os irmãos estão compreendendo? Morte física, morte espiritual. Mas Deus, como está escrito lá em Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Olha aí o finalzinho do versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, recebida pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é o Evangelho. É isso aqui, irmãos. O dom gratuito não é conquistado, não é por obras, não é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando você crê no sacrifício de Cristo Jesus, Ele é suficiente para te salvar, porque Ele cumpriu a lei que nós quebramos. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Irmãos, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Mudança de senhorio, habitação pelo Espírito Santo. Deus se manifestava ali no tabernáculo, no Santo dos Santos, e Ele tabernaculou entre nós, e agora Ele habita dentro de nós. Isso é o Evangelho. Se você nasceu de novo, você é habitado pelo Espírito Santo. É por isso que aquele que nasceu de novo, ele não precisa de normas, de regras, de doutrinas, porque o Espírito Santo habita dentro dele. Então ele vive em santificação. Mas aquele que não nasceu de novo, ele precisa dessas doutrinas. Eu compreendo essas igrejas que não pregam o Evangelho. Por que elas criam essas doutrinas? Porque essa pessoa, ele é como um animal. Você já viu como é um cavalo? Ele tem que ter posto um cabresto nele, para que ele possa ser guiado. Assim são essas pessoas. São como esse animal. A religião põe um cabresto neles, para controlar essas pessoas, para guiar essas pessoas. Por quê? Elas não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, porque não são habitadas por Ele. Os irmãos estão compreendendo? Por isso que um dia eu conversando com um cidadão, falei, mas irmãos, por que não prega o Evangelho? Por que não prega salvação somente pela graça? Ele me falou dessa forma. Porque se pregar salvação pela graça, as pessoas se perderão. A igreja vai se dividir, muitos se perderão.
Os irmãos estão compreendendo? Olha o entendimento dessa pessoa. Não compreendeu nada do Evangelho. Nada. Nada. Olha o que Paulo está falando. Antes escravo do pecado. Mas agora, servos da justiça. Agora, habitado pelo Espírito Santo. Nova vida. Nova natureza. Nova identidade. Antes escravo, agora livre. Os irmãos estão compreendendo? Antes nós éramos escravos, agora nós somos livres. Por meio de Jesus Cristo. Nova identidade. Nova criatura. Irmãos, vivemos agora para a santificação, para o louvor da glória de Deus. Irmãos, estão compreendendo? Isso aqui é profundo. Nova identidade. De escravo a livre. E essas seitas, essas falsas igrejas, elas querem o quê? Aprisionar vocês novamente, tirando a liberdade que Cristo vos deu, por desconhecer o Santíssimo Evangelho. Irmãos, esse é o nosso devocional de hoje. Compartilhe, irmão, com os irmãos aí, deixa o like aí, para que o YouTube indique para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e que possa sair dessas falsas religiões, falsas igrejas e congregar em igrejas bíblicas que pregam o verdadeiro Evangelho, para que possam ser feitas à imagem de Cristo Jesus, para que possa ouvir a verdade. Uma instituição ela tem que pregar a verdade, ela não pode pregar aquilo que agrada as pessoas, ela tem que pregar isso aqui, que o apóstolo Paulo está pregando, ela tem que pregar o que os apóstolos pregaram, não coisa da sua cabeça, não evangelho da prosperidade, autoajuda, preocupação com a igreja cheia, não, irmãos, não, temos que pregar a verdade, e a verdade é o que está revelado nas escrituras. Então esse é o nosso devocional de hoje, que Deus abençoe os irmãos, e até o próximo devocional.